nossa primeira live entre projetos, né, de Instagram, né? O Pré-Vestibular Live se encontrando com o Sobre-Humanas, que é um projeto aí muito bacana. Aí, claro que eu vou depois deixar você explicar um pouquinho sobre o projeto. Tá bom? certo. E eu, como eu estava apresentando aqui para o pessoal, né, hoje eu convidei a Juliana, né, para nós falarmos sobre redação, inclusive redação modelo Enem, né? Porque muitos jovens, né, muitos estudantes visam o Enem entrar na faculdade através desse exame, né? Então, visado, e aí o foco fica muito nessa questão. E aí hoje a gente vai discutir sobre os textos motivadores. Só para lembrar um pouco a vocês, eu já, nas minhas primeiras lives do projeto, né, quando tudo era mato, eu falei um pouco sobre... Nós falamos sobre construção também desenvolvendo a redação, só que a gente tratou sobre um outro caminho, né? Que era a questão do planejamento sequencial, que você ia pelo tema, destrinchava o tema, fazer o brainstorm, era um outro caminho diferente do que nós vamos trazer um pouco aqui. A gente vai entrar pelo texto mesmo, entendeu? Hoje aqui a nossa proposta é... Tentando fazer um negócio aqui. O Vitor tá pedindo para eu falar também da UERJ. Gente, UERJ é minha casa, tô morrendo de saudade. Ah, sim, minha casa também, né? Eu choro e tudo, às vezes, de saudade. Então, só recapitulando para vocês, então, assim, a gente já realizou uma live falando sobre como elaborar argumentos, né? Fazer a elaboração do tema, só que por um caminho. E hoje a gente vai, né, trabalhar mais dentro dos textos motivadores, para a gente ver o seguinte, que esse material que nos é disponibilizado não está ali em vão, tá? Ele tem alguma utilidade. Ju, quer falar alguma coisa de início aí pra gente, sobre essa questão da importância dos textos motivadores, né, o quão eles são úteis, né, na nossa construção aí da argumentação? Pois é, eu costumo brincar, né, com os alunos e as alunas que o Enem é quase que uma mãe na hora de fazer a prova. Eu acho que para acalentar o coração de quem está aqui e vai fazer a prova do Enem, no que tange redação, porque, gente, eu não posso falar de matemática, de física, de química, mas é a prova que tem um grau de dificuldade menor em relação ao conteúdo, na minha percepção, e nesse tempo que eu estou dando aula. E uma das questões que me levam a falar sobre esse grau de dificuldade menor é o texto de apoio. Então, o que você acaba tendo como vetores de dificuldades para o Enem é o nervosismo, é o fato de você ter muitas universidades envolvidas naquela única prova, é o fato de você ter sonhos ali, e são muitas questões para você fazer no mesmo dia, o cansaço, enfim, acho que são vetores que acabam atravessando mais fortemente o candidato e a candidata, trazendo muito mais dificuldade do que efetivamente o conteúdo da prova. A gente tem uma dissertação argumentativa sendo pedida desde que o Enem surgiu, e eu costumo dar duas dicas que são as seguintes, assim, se você pegar o tema, se deparar com um tema e não souber o tema, não souber o que falar sobre o tema, não se desespere, porque o texto de apoio vai te explicar a abordagem que ele está sugerindo para você fazer esse tema, né? O tema lá dos algoritmos, né, da manipulação, aquela frase tema que eu sempre esqueço exatamente a frase, o controle, né, do comportamento por meio da controle dos algoritmos, enfim, eu não estou com a frase na cabeça, mas de repente a pessoa... e a frase é enorme também, é tipo a frase da UERJ do ano passado, que é uma frase longa, eu sempre confundo, o que leva pessoas a se sentirem como Fabiano em condições, eu troco tudo. Enfim, o tema, o próprio Enem neste ano, né, de 2018, falava o que era o controle do algoritmo, né, a que ele se referia no que tange a questão da manipulação. Então, o primeiro ponto teve dificuldade quando olhou o tema, fica tranquilo, fica tranquila, olha para o texto de apoio que você vai conseguir entender. A outra dica se você está estudando o ano inteiro, discutindo 300 temas, assistindo live do seu IG,
acompanhando o meu IG, acompanhando outros canais que tem, a gente tem bastante, né, gente produzindo coisa boa por aí, tem muita gente produzindo coisa ruim, mas a gente vai falar de quem produz coisa boa. Se ficar em um tema que você não sabe o que falar, você já sabe então que esse tema, certamente, assim, não sei o que falar desse tema, a gente não discutiu ao longo do ano, eu não vi em canal nenhum isso sendo falado, eu não vi no meu colégio, então significa que esse tema, o que perpassa este tema enquanto problema, é o fato dele ser invisibilizado. E aí você já tem, inclusive, um parágrafo para você falar, né? Quando você pensa na questão dos surdos em 2017, né, o desafio na formação educacional do surdo, alguns alunos, eu tive aluno até que chorou, gente, mas assim, se você se depara com aquele tema e fala, caramba, o que a gente sabe sobre o surdo? Quase nada. Então isso já é uma questão inerente ao tema, né? Essa comunidade é invisibilizada, a gente discute pouco, a gente não estuda com pessoas surdas, a gente não trabalha com pessoas surdas, enfim. Então são as 2 dicas aí pra gente iniciar a nossa discussão. Inclusive, nessa questão, você vai perceber com a prática que o problema está enraizado, né? Se você depara com o tema e fala, meu Deus, o que falar é porque esse tema não vai acessível tão título. Então, eu já tenho um problema na mão, né? Então, sim. O problema que você tem na prova, na verdade, é a sua solução. Você fala, eu não sei do tema. Não, você não sabe, mas você sabe, né? Tipo isso. Pois é. Já tem, não sei se eu já posso responder as questões, né? Alguém perguntou. Teve uma pergunta. Eu acho que a gente pode partir daí mesmo, né? Tem várias pessoas maravilhosas da UERJ aqui, tá, gente? As pesquisadoras do meu grupo de pesquisa estão tudo aqui comparecendo. Enfim. A pergunta é o quanto a gente pode se basear nos textos motivadores. Acho que essa é a nossa discussão de hoje mesmo, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, já antecipo o que aparece no manual, você não pode copiar trechos do texto de apoio. Isso não pode acontecer na sua redação. Mas o texto de apoio está ali realmente para apoiar. Então, se você faz uma análise produtiva desse texto, colocando em jogo aí até as habilidades de interpretação, que eu acho que nós, da letras, conseguimos trabalhar bem, né? Quando a gente volta à questão dos gêneros textuais, quando a gente pega lá a ideia da linguística textual ou da linguística pragmática, a gente consegue trabalhar isso bem com os alunos. Se você volta, né, a esse texto, consegue interpretar bem, você não vai copiá-lo, você vai, a partir dele, inferir ideias. E essas inferências é que vão contribuir para a sua argumentação. Agora, também, você pode pegar um dado, como todo ano o Enem apresenta algum dado, e esse dado pode fazer parte da sua fundamentação. Com uma comprovação, a gente vai falar um pouco sobre isso também aqui, né? Perfeito. Né? Então, agora a gente vai dar continuidade só para contextualizar vocês, gente, que assim, apesar de nós fazermos live com toda a didática, todo amor e carinho, a gente ainda tem alguns probleminhas, né, de recursos materiais, né, recursos didáticos, né? Inclusive, se a gente for usar um quadro, o quadro vai sair espelhado. Eu tenho quadro em casa, mas não dá para escrever, né? Entre outros recursos, né? Um dia, se o Instagram criar um modo tela compartilhada, vai ser a nossa salvação, inclusive. Igual o Zoom, entre outros aplicativos. Bom, caso depois você queira estudar com mais atenção, com mais dedicação também, né? Aqui a gente vai te dar um norte, mas hoje nós vamos usar como base os textos motivadores do tema de redação do Enem do ano de 2019, tá? Cujo tema deixa eu pegar aqui, eu tenho que descer um pouquinho, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Foi o tema de redação do ano passado, né? Um tema bem recente, que nós vamos trabalhar como exemplo e nós vamos comentar algumas coisas em cima desse tema, né? Então, por exemplo, como a Juliana já falou aqui pra gente, né, da questão dos textos motivadores. Algo muito, muito recomendado é que a intenção o texto motivador, a gente já teve a pergunta praticamente respondida. O texto motivador é importante, ele ajuda na redação? Ele ajuda. Mas eu só posso focar no texto motivador? Não. Aí você tem que recorrer a outros tipos de recursos, que é o que a gente chama também de repertório sociocultural, para enriquecer esse debate. Né? Eu não posso usar somente os dados estatísticos,
o argumento de autoridade que aparecer, a voz do especialista que aparecer do texto. Eu não posso me limitar a isso. Eu posso usar um dado estatístico do texto? Você pode, não é que seja proibido, né? Você pode utilizar, tanto é que o texto motivador está ali para te dar uma base, mas você não pode se limitar, porque aí, pensando em pontinhos, isso vai te dar pontos medianos nessa questão da competência. Então, a intenção é, o texto motivador é um ponto de partida em que você tem que explorá-lo além. Inclusive, eu não sei se eu vou dar um spoiler, já que a gente está falando de cinema, vamos falar de spoiler também. Inclusive, quando você pensando no cinema, você pensa muito na questão da Cinelândia, etc. E tal, né? Então, aí já você acaba, de repente, lendo, né? E só complementando, o que você falou também da questão, você falou no início da questão da preparação e do nervosismo na hora, é que o Enem ele já é por si só uma prova que desafia muito o aluno com relação ao aproveito do tempo, né? E também das questões, né? Então, assim, são questões extensas, bem elaboradas, não são, vamos dizer, aí puxando a sardinha para a UERJ, né? Não são tão objetivas e contextualizadoras como a UERJ, né? Enfim. Aí vamos entrar agora no que interessa, né? Então, por exemplo, eu posso começar ou você quer começar, Ju? Não, você pode até falar, só vou pegar fazer um adendo aqui, né? Quando você fala a questão das competências, acho que é super válido a gente ter bem isso claro, né? Se você pode usar bem o que o texto de apoio te traz, e esse uso produtivo, ele vai entrar muito na abordagem do tema, que está lá na competência 2, e muito mesmo na competência 3, que tem a ver com a coerência, que é mais ligada à argumentação. Só que o repertório sociocultural marcado, como pede o Enem, ele não é contabilizado se ele parte do texto de apoio. Então, você precisa ter esse repertório sociocultural também marcado, legitimado, como vai dizer o Enem, para você ganhar a pontuação toda na competência 2. Outra coisa importante que eu acho que também da gente pensar é voltar ao tema de 2014, porque o tema era publicidade infantil em questão no Brasil, e alguns candidatos tinham dúvida se era a criança na publicidade ou a publicidade voltada para a criança. O texto de apoio já tirava essa dúvida, né? Porque ele mostrava que a abordagem do tema se referia à publicidade voltada para a criança. Então, não dá para você fazer redação sem ler o texto de apoio, não faz sentido. Exatamente. Por mais que, né, como a gente já falou um tempinho lá atrás, por mais que você destrinche as palavras temas, né, que é o que forma, né, aquela frasezinha que você recebe, né, por mais que você parta dali, essa questão da publicidade infantil, ela te dá 2 caminhos aí que entra o papel do texto motivador. Então, podemos prosseguir, Ju? Claro. Perfeito. Então, só dando contextualizando vocês dos textos, né, nós temos 4 textos motivadores, né, desse tema, democratização do acesso ao cinema infantil, né? O primeiro tema, né? Então você vê, primeiro vamos fingir que estamos abrindo a proposta de redação agora, né? Então você vai se deparar com diversos tipos de textos, né? Cada um tem uma ideia diferenciada que vai te contextualizar e vai te conduzir para o que o tema pede que você aborde, né? Então, você tem o texto 1, né, que ele vai te dar um panorama. Ele não vem primeiro com um panorama, quer dizer, crítico explicitamente. Ele tem uma criticidade, né, uma afirmativa, só que ele, né, então ele vai te dar um processo do cinema, da repercussão do cinema na sociedade. Que repercussão é essa, né? O texto 1, ele fala de uma repercussão, né, que, por exemplo, antes viam que o cinema não tinha... Quer dizer, a máquina cinematográfica, né, o cinematógrafo, como diz no texto, não tinha aquele objetivo de ter uma durabilidade, de ter vamos dizer, um sucesso, né, perante a massa, né, perante a população. Sendo que repercutiu isso. Então, a gente tem aí um ponto positivo, né, do cinema. E aí nós temos os outros 2 textos, né? O segundo texto, na verdade, né, ele também vai meio que endossar um pouco isso, essa importância que o cinema tem, né? E os outros 2 textos, né, o texto 3 e 4,
eles já vão dar algumas bases que para a gente estar mais atento a isso, né? Por exemplo, o texto 3 é um dado estatístico, né, que apresenta a questão do consumo do produto cinematográfico, ou seja, a gente não vai pensar somente no cinema como espaço físico, mas também no que este espaço produz de material cultural para a gente, né? E o texto 4, ele vai trazer, aí que ele vai nos dar o norte às problemáticas, né? Então vejam bem como é que está. Isso é só para a gente ter uma ideia na mente agora. Eu sei que talvez vai dificultar para a gente ter o acesso imediato, só se alguém tiver no notebook aí. Mas você vê como é que está estruturada essa organização, né? O texto 1 e 2, eles falam sobre uma importância, né? Como é que é vista essa importância do cinema na vida da população, da sociedade. E os outros 3 textos, eles trazem, né, as questões problemáticas envolvendo, né, que é o que a gente vai aprofundar. E eu vou jogar a bola agora para a Ju falar um pouco, né, desses usos aí dos textos. Então, Luiz, assim, acho que o primeiro passo que a gente precisa dar ao pegar a prova de redação é olhar a frase tema. Você havia apontado a questão do tempo, né? Como é uma prova em que o tempo também está muito envolvido ali, e você precisa saber trabalhar com o tempo que é curto, a minha sugestão é ler a frase tema, identifica já o problema inerente à frase tema. Todo tema do Enem tem um problema, porque senão você não teria como dar soluções, né? Depois que você identifica isso, você já faz a leitura direcionada do texto de apoio, porque aí você já otimiza também, né, esse pouco tempo que você tem. Quando a gente pega o tema do ano passado, né, eu estou com ele aberto aqui também, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o problema que a gente tem em relação à democratização do acesso? Não existe democratização no Brasil inteiro. A gente tem regiões em que você tem mais acesso, tem regiões que têm menos acesso, tem região que tem nenhum acesso. E a expressão, inclusive no Brasil, você já trabalhar nessa parte de destrinchar a frase, essa localização, né, essa limitação de local, que no Brasil ajuda muito a gente a pensar. Eu sempre sugiro que as pessoas perguntem assim, quais são as especificidades do Brasil que estão relacionadas a esse tema? O que a gente tem no Brasil que faz esse tema ser relevante ou que faz esse tema ser um problema? A gente está falando de um país com um território enorme e a gente também está falando de um país que tem poucas políticas voltadas para a produção cultural e para consumo cultural. Tá? Isso é um ponto. Aí, indo pelo caminho que você fez, né, aproveitando esse caminho produtivo, eu já vou começar sugerindo o seguinte, assim, alguns alunos pedem para a gente fazer releitura das provas que foram corrigidas. E às vezes a gente vê coisas assim que eu costumo dizer assim, não precisa inventar a roda, gente. Porque quando a gente vai olhar esse caminho do texto de apoio, você tem ali, para ser trabalhado nesse problema que é a falta de acesso, você tem a questão mais do consumidor do que efetivamente do produtor. Então, as pessoas tendo acesso a esse produto cultural. Esse é um ponto. Houve candidato e candidata que decidiu trabalhar a questão da produção. De fato, a gente tem um problema na produção cinematográfica brasileira. A gente, sobretudo, quando você tem um desmonte da Ancine, enfim, a gente tem uma questão. Só que o que eu vi nas redações, que poderia ser trabalhado, tá? Mas o que eu vi nas redações foi que os alunos se perderam ao tentar trabalhar essa questão da produção e da falta até de gosto de parte dos brasileiros em relação ao cinema brasileiro. Eu acho que essa opção é um caminho muito mais longo e talvez pouco produtivo para uma prova que tem pouco tempo para ser feita e tem pouco espaço para escrever. Então, a minha sugestão é buscar sempre essa objetividade por meio do texto de apoio, né? Aí você falou desses 2 primeiros textos, né? O primeiro vai falar sobre uma previsão. Nessa previsão, a partir dessa previsão acreditava-se que o cinema não fosse fazer tanto sucesso, ele fosse ser efêmero, né? Essa previsão está equivocada. A gente tem um gosto pelo cinema até hoje. E isso pode trazer um elemento para a gente, que é o seguinte, isso vai ficar até mais maduro nos outros textos. O cinema se tornou um elemento que faz parte da cultura de uma parcela da população. Uma parcela da população tem como dinâmica de lazer ir ao cinema, até hoje.
ele não foi efêmero, ele ficou. Então existe alguma coisa que acontece nele que exerce essa atração sobre a sociedade. Vejam, a gente ainda não está falando sobre a questão do problema, a gente está falando um aspecto positivo do cinema, mas a gente pode trabalhar com a seguinte ideia: se a gente tem um problema no Brasil, que é o não acesso democrático a esse cinema, quando a gente olha aquele aspecto positivo, que a gente vai inferir a partir do texto 1, que é as pessoas gostam, faz parte do lazer das pessoas, é importante para a vida das pessoas, a partir do momento que a gente tem pouca gente tendo acesso, pouca gente, então, tem a possibilidade de ter esse tipo de ferramenta como lazer. Entendem? Então, assim, a gente, por meio desse aspecto positivo, uma vez que a gente não consegue alcançar no Brasil essa democratização, esse aspecto positivo se torna uma consequência, né? Assim, grande parte da sociedade brasileira fica sem a possibilidade de acessar uma ferramenta tão importante da dinâmica cultural, por exemplo, sei lá, pode até ser um final de um desenvolvimento, né? Quando você fala do texto 2, né, o texto 2 vai trazer um elemento, eu gosto bastante que ele fala assim: o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. A gente pode fazer, inclusive, uma relação com o que a gente vê na escola, até na literatura, na arte, que é a questão da catarse, né? O cinema, ele é uma ferramenta de produção de catarse, e a catarse é um elemento importante de desenvolvimento humano, porque a gente, então, precisa entender que o desenvolvimento humano e social passa não só pelas exatas, passa não só pelas ciências técnicas, passa pelas humanas, passa pelas artes. Isso faz parte de um desenvolvimento da sociedade. De novo, né, assim, na medida que a gente não tem... travou aí? Tudo certo? Não, De novo... De novo, a gente vai pelo aquele aspecto que é positivo, mas a parte da sociedade brasileira não tem acesso, né? Se você tem um elemento que vai produzir catarse, e catarse é importante para o desenvolvimento humano, uma vez que grande parte da sociedade não tem esse acesso, essa parcela fica ali alijada do seu direito, excluída do seu direito de ter esse desenvolvimento humano a partir desse tipo de arte, né? O cinema é a sétima arte. Então, a gente pode, a partir desses 2 primeiros textos, né? Não sei se está claro para vocês, espero que sim, mas a partir desses 2 primeiros textos que trazem aspectos positivos, entender também uma consequência do problema, né? Acho que esse é um ponto que dá pra gente... E assim, gente, como é que eu faço planejamento textual para dar aula, inclusive? Eu mostro isso para os meus alunos, mostro a minha folha, eu vou sublinhando partes do texto e vou botando positivo, consequência, eu vou escrevendo, porque é um modo também de fazer um planejamento textual por meio do texto de apoio, tá? Isso pode ser positivo, né? Tudo bem? Posso continuar? sim, pode. Fica à vontade. E aí, vejam, até falei um pouco de catarse, né? Falei de arte, cinema como sétima arte. Isso a gente pode pensar como elementos aí do repertório sociocultural, embora a discussão não seja bem essa hoje, né? Quando a gente vai para o texto 3, e aí, como você bem disse, os textos 3 e 4 tocam mais na questão do problema do acesso no Brasil. O texto 3 traz alguns dados que eu considero muito significativos. Gente, eu adoro olhar os dados que o Enem traz, porque eles trazem... E é isso, para quem perguntou o quanto pode usar o texto. O Enem te dá um dado, quem vai interpretar é você. Então, isso é um uso produtivo desse texto de apoio. Quando eu olho lá no texto 2, que vai dizer para mim assim: cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e interesse por filmes tem destaque no consumo da TV. Entenda, eu já começo a ver desenhado aí uma dinâmica cultural da população brasileira, que se confirma com o que eu já falei um pouquinho antes, né? O primeiro texto fala do mundo, o cinema ficou no mundo, então no mundo as pessoas gostam de ir ao cinema, né? Mas quando eu venho aqui para o Brasil, eu também tenho um dado que vai me dizer que as pessoas no Brasil gostam de assistir aos filmes. E aí a gente tem 88% dos telespectadores assistem regularmente na TV. Desses que assistem na TV, só 19 vão ao cinema. Aí a gente opa, aí eu estou tocando no tema, eu já posso, a partir desse dado, inferir que causas são ali, né, fatores, são, né, os motivos pelos quais os brasileiros não conseguem, uma parte dos brasileiros não consegue ir ao cinema. E aí, como a gente conversava ontem, eu falava isso porque eu trabalharia numa redação. A gente tem, aí entra o nosso conhecimento de mundo, e entra as nossas capacidades cognitivas de relacionar aquilo que a gente experimentou. Estou falando isso sempre em todas as aulas, já vi que tem aluno meu aqui, eu sempre falo isso, gente, o texto é resultado das suas experiências cognitivas, o texto é seu.
Então, você traz experiências ao longo da sua formação escolar que te possibilitam fazer um texto, e um bom texto. Por isso que não adianta a gente ficar usando frase pronta que outros lugares dão. Não faz sentido, porque o texto é seu, né? Quando eu olho que 19% da população brasileira, desses 88, somente 19 vão ao cinema, e do total você tem ali 17% indo ao cinema, aí eu vou me lembrar de que o ingresso do cinema é caro para a média do salário do brasileiro. O ingresso é caro, você tem a questão, né? Você vai ao cinema com uma criança, tem pipoca, e aí tá pipoca ali no desenho, você tem a parte do lanche, você tem o transporte para você chegar, e eu até falava isso para você, né? Se a gente pode virar aqui no Rio de Janeiro, e aí muita atenção para quem é do Rio quando for falar de fazer temas de cultura. A gente tem muito acesso à cultura, então a gente acha que o Brasil inteiro é assim. Mas ainda a gente tendo muito acesso à cultura, você vai ter um cinema ali, de repente, a R$5 no CCBB. Só que se você mora no Irajá, eu tenho sempre falado do Irajá, porque eu sou de Irajá, gente. Se você mora no Irajá, você vai ter um gasto de passagem que não comporta para uma renda familiar do brasileiro médio, que vai ganhar um salário mínimo e que vai ter ali uma composição familiar semelhante à que eu tinha, que era de 5 pessoas, por exemplo. Não cabe no orçamento ir. Então, a gente tem duas questões, não só duas, mas tem algumas questões que estão aqui implicadas, que as pessoas gostam de assistir filme. O Enem está dizendo isso pra gente porque as pessoas assistem pela televisão. Então, esse passo de criar gosto para consumo dessa cultura, a gente já passou, a gente já ultrapassou, percebe? Então, esse passo já foi dado, as pessoas gostam de assistir ao filme. Só que as pessoas não têm, muitas vezes, a condição financeira de ir ao cinema. E aí, a consequência disso é não poder ter acesso a esse processo catártico. Não tendo acesso a esse processo catártico, a gente tem determinadas áreas do nosso desenvolvimento humano mais limitadas. Porque assistir a um filme em casa não é a mesma coisa que assistir em um cinema. A gente tem uma série de elementos no cinema que vão te levar à catarse, né? A cadeira acolchoada, a tela enorme, o som alto, né? As paredes muitas vezes, né, veludadas, que parece que estão te engolindo. Eu não sei se vocês passam por isso, gente, mas às vezes eu saio do cinema e tô meio perdida ainda, assim, tenho que me localizar no mundo, porque o cinema te traz, né? O cinema te traz um monte de ferramentas para que você... Já mais aquela cadeira agora tá inclinável, aí você se afunda ali, já era. Pois é isso. Então, aí a gente já consegue encontrar uma causa a partir desse texto 3, inclusive pegando a consequência dos outros textos, né? A causa é o preço do ingresso, né? E aí dá pra gente explicar esse preço do ingresso por uma forma que por exemplo, a gente o Estado brasileiro, ele não enxerga as políticas culturais como políticas públicas importantes. E aí, não enxergando as políticas culturais como políticas públicas importantes, ou alguns candidatos falaram muito bem sobre isso, ele deixa a oferta desse serviço na mão do empresariado. E aí o empresariado, aí a gente já está quase pulando para o texto 4, né? Uhum. A vocação da empresa é ter lucro. Então, ela vai se instaurar em um lugar em que ela tenha a infraestrutura e a possibilidade de ter lucro. Dificilmente ela vai para, eu costumo falar, Araçagi, que é a terra de uma parte da minha família lá no interior da Paraíba. Mas a gente pode ir para muito perto, tá? Eu costumo ir para Saquarema. Em Saquarema não tem cinema, por exemplo, né? Então, vejam, a gente tem regiões muito próximas, inclusive as nossas, que não tem cinema. E aí, essa acessibilidade, ela também tem uma negligência do Estado ao não enxergar que políticas culturais são extremamente importantes. E a gente cai... Nossa, Luiz, assim, várias vezes eu tive que abrir um debate com a turma, e é sempre produtivo, mas a ideia de a gente não tem nem hospital, vai ter cinema, como se as coisas se excluíssem e como se você não pudesse ter propostas por meio das verbas que se tem para vários lugares. Eu falei uma vez assim para os alunos, estou fugindo, gente, eu faço várias digressões, mas assim, eu falei assim para os alunos, a gente pode pensar que é política de segurança você fazer política cultural. E aí eu pedi para os alunos falarem sobre isso, a gente treinar a argumentação. A gente fica desesperado porque a gente é a terceira maior população carcerária do mundo e a gente fica enxugando gelo e encarcerando em massa o país e a gente não está lá oferecendo política cultural.
E cultura faz parte do desenvolvimento humano. Eu não estou nem só falando como possibilidade de empregabilidade, não estou falando só sobre isso. Eu estou falando como possibilidade de criação de perspectivas de mundo. Você pega, por exemplo, um filme como Cidade de Deus, que você tem um menino da Cidade de Deus que é fotógrafo num jornal, você constrói ali representatividade, você constrói por meio da catarse a possibilidade de identificação, você dá para esses meninos a possibilidade de pensar em outros lugares para além daqueles que são dados, sobretudo nos filmes e na mídia, porque isso tudo tem a ver com a discussão que a gente está tendo hoje em dia. Porque a gente vai botar, sou antirracista, sou antifascista, mas os roteiristas não são negros, os atores, quando negros, estão sempre nos mesmos personagens. Não é muito a questão do tema, tá? Mas, entende? Assim, quando a gente pode, por meio do cinema, abrir possibilidades de perspectivas para os indivíduos. E isso é retirado do direito do brasileiro, né? Posso ir para o último texto? Tudo bem? Estou aqui falando. Sim. Eu só quero complementar um pouco. Complemente. É interessante que você trouxe, assim, sobre tudo que você falou, né, que você trouxe a questão do exemplo, se não temos hospital, né, como é que nós vamos ter cinema, que parece que às vezes, tudo bem, a gente até compreende nessa situação, porque às vezes já falta verba para um setor, para o outro pode faltar ainda mais, porque tem as questões das prioridades, né? Mas às vezes tem casos que uma questão não precisa anular a outra, que é o caso que você trouxe, por exemplo, do papel do cinema para desenvolvimento cultural e desenvolvimento humano, que pode oferecer outras consequências, né, que você falou, né? Então, temos aí caminhos, né, que uma coisa, tudo bem, não tem relação com a outra e outras influenciam uma na outra, né? Não sei se eu... Sim, eu acho que a questão é a gente pensar como é que a gente é levado a pensar numa ideia de que não tem dinheiro, como se isso fosse uma questão natural. Então, assim, não tem dinheiro para fazer cinema. A gente viveu uma crise no estado do Rio de Janeiro, em que nós que estávamos na UERJ sofremos diretamente, os servidores públicos do estado também, e o estado dizendo que não tinha dinheiro, isentando, né, dando isenção fiscal para a Ambev na mesma época, né? Então ele dizia que não tinha dinheiro e mudando a frota dos deputados da Assembleia Legislativa. Então a gente precisa parar de naturalizar essa ideia de que não tem dinheiro. A gente não tem uma boa administração da verba. Acho que esse é um ponto. O outro ponto, pegando o gancho da maravilhosa professora Luana, que está aqui, a gente pensar, porque ela está falando dessa perspectiva racial, e aí eu vou reforçar, não dá para a gente entender Estado se a gente não entende, estou me apropriando aí do Foucault e do Bembe, se a gente não entende que o racismo é uma tecnologia de Estado. Então as noções de Estado, elas surgem a partir dessa tecnologia racial, de construção racial. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Se eu coloco na mão do empresariado a oferta desse serviço que é importante para o desenvolvimento humano, a gente percebe o racismo estrutural na dinâmica de política pública do nosso Estado. Porque esse empresariado ele vai se localizar nas áreas que têm melhor infraestrutura. E por que tem melhor infraestrutura? O Estado decide em qual área ele vai oferecer melhor estrutura, e oferecendo melhor estrutura ele atrai mais gente, e essas áreas dificilmente são as áreas em que ele jogou, esse mesmo Estado historicamente jogou o povo preto para a periferia. Percebe? A nossa dinâmica, não sei se eu estou me fazendo claro para quem está vendo a live, mas a nossa dinâmica estrutural de investimento em infraestrutura na cidade parte de regiões que também têm perspectivas racializadas, esse é um ponto. Essa infraestrutura que vai atrair empresariado para um lugar e não para outro, parte de perspectivas racializadas, é outro ponto para a gente pensar. Então, quando a gente olha todas as nossas políticas públicas do Estado brasileiro, e aí a gente pode falar desse racismo estrutural, que para Fanon é redundante, eu concordo com ele, né? Francis Fanon vai dizer que todo racismo é estrutural. Todo racismo estrutural. A gente tem políticas racializadas no acesso ao cinema e na produção desse cinema. São as duas questões que a gente tem. Eu acho que quem dominasse o tema e fizesse essa articulação seria ótimo. Agora, é claro que muita gente não domina, por quê? Porque a gente tem um problema nas escolas. Aí, estou de novo me afastando um pouco do tema. A gente não dá essas coisas nas escolas, a gente não fala sobre isso nas escolas, a gente não tem um conteúdo programático que toque nessa questão da descolonização, que toque nessa questão da decolonialidade. E aí os alunos não conseguem sequer pensar, muitas vezes, que as condições de vida nas quais eles se encontram partem também de uma construção de um corpo racializado. Gente, eu estou fazendo várias divagações. Faz sentido para quem está aqui online vendo isso tudo?
Manifestem-se, gente. Se tiver alguma coisa complicada, manda dúvida, manda pergunta. Eu vou pedir se ficar com muita dúvida nesse tema, eu peço aí pra Luana, para você me vir a cabeça. A Lari já tá ajudando isso. Essa Bia, Ian, maravilhoso, ajudar. Isso mesmo após a implementação da Lei 10.639. Porque é isso, né? Essa perspectiva essa perspectiva racial e que vai dizer quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso. Gente, a gente não precisa ir muito longe não, tá? A gente fala muito que as escolas públicas têm que levar os meninos pro CCBB. Chega no CCBB, tá com aqueles meninos da escola pública, a galera fica fazendo cara feia. Ué, é pra levar ou não é pra levar? Público, pois né? Exatamente. Acha que estão fazendo bagunça, né? Porque estão sendo jovens, né? Estão sendo meninos e meninas de escola, e pode ser público ou privada, porque adolescente se comporta igual. E ainda tem gente que acredita que aquele espaço não é apropriado para eles. Pois é. Se eles estão fazendo, se eles não têm comportamento, se eles não têm disciplina. Aí depois vai botar que é antifa, que é antirracista no IG. Eu fico chateada com essas coisas. Pois é complicado, né, gente? Rafa, escureci muita coisa. É isso também, gente. Eu adoro esse termo, escureceu, né? A gente não... Clarear é problemático. Indo para o texto 4, já toca um pouco nessa dinâmica que eu falei das distribuições de sala de cinema, né? Se a gente está falando da questão do preço, mas a gente também vai falar da distribuição. Gente, assim, distribuição de salas, né? E também distribuição dos tipos de filme, né? Porque se você mora em Irajá, por exemplo, para você ver um filme que está fora do circuito, você precisa ir para Botafogo. Aí você não vai mesmo, porque se não tem grana, não vai, né? Então você tem... Só te interrompendo um pouquinho, Ju, você falou e a gente tem uma outra... você falou da questão dos tipos de produção cinematográfica, né? Isso é importante, porque também não há uma democratização, porque você tem um direcionamento de certas produções para determinados lugares e que quer atingir um determinado público. Por exemplo, se você vai no Norte Shopping, né, quer dizer, no cinema do Kinoplex, tem todos os shoppings agora, Kinoplex, Cinemark, né? Lá você vai encontrar o quê? Super-Homem, filmes de comédias nacionais, internacionais, coisas assim que atingem um grande público em massa. Mas, por exemplo, você quer assistir um filme de Almodóvar, aí você tem o Cine Estação. Então você vê aí, e onde tem esse cinema, tudo bem, tem um cinema que é mais especializado para essa determinada produção cinematográfica. Mas onde que ficam os cinemas? Na Zona Sul. Você encontra por exemplo, uma estação no Zona Norte, ou na Zona Norte, na Zona Oeste, não encontra. Então você tem também essa falta de democratização também a partir das produções, ou seja, isso daqui é como se botasse numa caixinha. Isso daqui é para esse público da Zona Oeste. Eles só podem assistir isso. Isso daqui é para... Então, assim, há também uma falta de democratização que também tem uma relação também com uma discriminação também, né? Sim, você cria estereótipo do público, né? Então, o povo da Zona Norte, ele só vai assistir aquilo que é dentro de um consumo de massa. Dá pra gente falar aí para repertório sociocultural, embora não seja live, mas capital cultural do Bourdieu, por exemplo. Mas, assim, eu até acho, pegando duas coisas aí, assim, eu acho importante a gente ter acesso à cultura de massa, eu acho super importante, eu acho que faz parte da dinâmica de desenvolvimento. A questão toda que eu bato na tecla desde que eu fiz faculdade de comunicação também, que eu fiz jornalismo além de ter feito letras, que eu bato lá, eu acho que também eu batia nessa tecla lá, porque, era de Irajá, tava lá na Praia Vermelha fazendo faculdade de comunicação. Não pode ser só isso, né? A gente não... o Ian fala uma coisa interessante. Coincidentemente, o público do Norte Shopping, em grande parte, é negro, é isso. Assim, você vai ter acesso à cultura de massa, maravilha, tem que ter, mas não pode ser só isso. É essa a questão. E aí, indo para o texto 4, a gente vai, além dessa democratização do tipo de produção, a gente vai falar das salas de cinema, porque a gente no Rio está se dando o luxo de falar que tem em Botafogo um tipo de cinema e na Zona Norte outro tipo de cinema. Há cidades que não tem cinema algum,
E aí tem a ver com o que eu já tinha falado sobre você deixar na mão do empresariado a decisão. Essa é uma discussão importante para vocês pensarem, gente, EAD, por exemplo, para vocês pensarem em privatização de escola. É uma discussão importante, tá? Quando a gente vai para o texto 4, Luiz, a gente tem a coisa da distribuição das salas, e eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 11 anos, meu tio levou a gente para ver Uma Baba Quase Perfeita. Foi marcante, porque eu fui muito pouco ao cinema. Gente, não tinha dinheiro lá em casa para ir ao cinema, não. Então eu fui muito pouco ao cinema. Quando adolescente, criança, fui mais ao cinema depois que eu fui... que eu tive dinheiro mais para começar a trabalhar. A gente foi ao cinema do Shopping dos Peixinhos, lá em Madureira. Não sei se as pessoas sabem, o Shopping São Luís, se eu não me engano. E a gente tinha uma... a gente tinha uma dinâmica de salas de cinema, ainda olhando para as regiões metropolitanas, que não estavam dentro de shoppings, porque aí o texto 4 vai falar sobre isso, como há uma redução das salas de cinema, porque elas passam a estar no shopping. Aí você vai tudo também uma construção de segurança, né? O shopping é mais seguro, que também é um outro espaço que limita um corpo racializado, mas enfim, você vai ter essa redução das salas de cinema, lugares que sequer terão sala de cinema, ou que quando tinham, essas salas foram fechadas. Quando você tem uma redução da distribuição, e o texto vai falar sobre isso, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior, não tem sala de cinema. E quando tinham, essas salas foram fechadas. A gente, de novo, está voltando para uma causa ligada à não democratização do cinema, né? Que permite essas salas fecharem, né? De novo, a gente está falando também de infraestrutura. Mas outro ponto que eu queria tocar aqui, que poderia ser uma consequência, Shopping dos Peixinhos é uma relíquia. Gente, eu comprei roupa do meu pajem, da minha dama de casamento lá no Shopping dos Peixinhos. Madureira é maravilhoso para você programar casamento, gente, fica a dica. Comprei um monte de coisa em Madureira. Um ponto que eu acho que é um pouco delicado, mas eu vou tocar porque eu acho que é importante, é que no Brasil a gente viveu um movimento de fechamento de salas de cinema, não só indo para o shopping, mas salas virando igreja. E eu acho que isso é um ponto que dá para a gente colocar como consequência na redação, né? Porque você tem a retirada das possibilidades de lazer do cidadão. Não estou dizendo que a igreja não seja importante, gente, mas, de novo, é igual o filme de cultura de massa, não pode ser só isso. Então, quando a gente olha lá para as regiões mais periféricas, o lazer dos indivíduos é ir para a igreja. E, gente, isso é seríssimo. Porque isso está dizendo que isso significa você reduzir as condições de lazer, reduzir as possibilidades de abrir novas perspectivas, e a igreja se torna o centro de tudo. Ela se torna o centro de formação, ela se torna o centro de lazer, é onde você casa, é onde você convive, é o seu padre ou o seu pastor que vai dizer tudo o que você tem que fazer. Isso é uma consequência para o desenvolvimento social de uma sociedade. Só complementando o que você falou da questão, o que eu disse antes na live, né? Que quando a gente, por exemplo, a gente pensa em cinema, a gente lembra muito da Cinelândia, inclusive é uma região do centro que tem esse nome porque era um espaço que se concentrava a maioria das galerias cinematográficas, né? E, por exemplo, algumas dessas salas de cinema da Cinelândia se tornaram igreja, né? Não vou citar qual o nome, que a gente já sabe. Irajá também. Irajá então, também. Né? Aqui na Globo também. Caramba. Isso acontece ali na nossa Pena também tem. Então, assim, ali, agora, por exemplo, tem um caso que virou, uma sala de cinema virou igreja, né? Mas atrás tem um que era o Cine Vitória, que se tornou a Livraria Cultura. Né? E que fechou. Aí, que agora fechou. Né? Então, assim, você teve uma substituição cultural ali, ou seja, trocou apenas o cinema por livros, né? Por materiais literários, etc. Só que também não se manteve também, né? Também teve essa questão, né? Ou seja, não anulou a cultura ali, substituiu uma por outra, mas também não teve a manutenção, né? O pessoal está falando da Tijuca, né? A Priscila falou da Tijuca, a Lala falou de olaria, né? Foi uma dinâmica que veio acontecendo e que, de novo, leva a gente na minha perspectiva, eu trabalharia de novo a dimensão de um Estado. Esse Estado que não fomenta centros de cultura,
mas que mesmo que não necessariamente fomente, mas possibilita até a isenção de imposto, mas possibilita a construção de igreja, né? Isso é uma questão que traz consequências para a gente hoje, né? Diante de tudo que a gente está vivendo. Eu falo isso com muita tranquilidade, eu sempre falo isso para os alunos, inclusive, assim, eu sou católica praticante, fui catequista, gente, fui muito ativa em igreja, hoje em dia a pesquisa não me deixa muito, né? Doutorado e tal, mas, ou seja, eu acho importante ter religião. A questão é que a gente não pode reduzir a vida desse cidadão a uma vida que seja trabalho e igreja, porque isso é extremamente limitador, sobretudo dependendo dos discursos que se tem. Exatamente. E olhando, enfim, não sei se vocês organizaram a mente aí do que eu já falei, né? A questão do ingresso, a questão da dificuldade de muitas vezes chegar a esse lugar, porque você também tem políticas muitas vezes de transporte precárias, os transportes são caros, geralmente aí a gente vai para o texto 2, essas salas se concentram nas regiões centrais do país, nas regiões metropolitanas. E penso também, mesmo que a gente não tenha tão claramente aqui nesse texto de apoio, eu acho que dá para a gente inferir a questão de ver o filme em casa também para trazer uma outra causa aqui para a gente, que é a falta de tempo do lazer mesmo. Acho que é um outro ponto que seria uma causa que vai reduzir esse acesso ao cinema, sobretudo numa sociedade que vai reduzir as leis trabalhistas. Eu estou contextualizando, não necessariamente se eu tivesse que apresentar isso tudo na redação, mas numa dinâmica de redução das leis trabalhistas, numa dinâmica de excesso de trabalho, ou seja, você não tem limitação de horário de trabalho, né? Você muitas vezes está correndo de um trampo para o outro, né? Uma uberização da vida, aí cabe um repertório social. Numa dinâmica de uberização da vida, o lazer, que é um direito constitucional, outro repertório, porque o texto de apoio vai falar, o lazer, que é um direito constitucional, fica jogado para segundo plano. Então, isso também pode explicar o número de telespectadores que assistem a filmes pela televisão e não vão ao cinema, porque ir ao cinema demanda tempo, né? Agora, no isolamento, a gente não pode mesmo ir ao cinema, mas se a gente for olhar as nossas vidas numa dinâmica normal, a gente eu não tenho tempo quase de ir ao cinema. E quando vou, gente, eu durmo. Isso é uma questão aqui, até com o meu consagrado, porque ele adora filme, eu tô sempre muito cansada. E isso, assim, é uma culpa da dinâmica da nossa sociedade, né? Você ia falar alguma coisa, precisa dar uma respirada aí. Não, porque você deu uma travadinha aqui, eu fiquei nervoso com isso. Aí quando dava pra ai meu Deus, que às vezes é o caso de interromper, mas não tem problema não. Agora tá fluindo tranquilo. Não, aproveitando para complementar, inclusive a gente já tem que caminhar para o final. Para fechar. Infelizmente. Que 2 pontos que você trouxe a partir do texto 3, né? Que a gente pensou na questão tem 2 formas de acesso, né? A partir do texto 3. Que é a questão do ingresso, né? Que você falou, né? Ou seja, os ingressos caros, o custo, né? Que você tem para ir ao cinema, né? E também tem agora você entrou com a questão do tempo também, que são coisas que demandam para você ir ao cinema. E dificulta mais. Aí a gente junta um pouco com o texto 4, que dificulta mais ainda quando este cinema ele não é próximo da nossa localização regional. Né? Por exemplo, eu aqui moro no centro, apresento os métodos mais ou menos, eu tenho um Odeon, tinha um Palácio, tinha um Cine Vitória, né? Mas agora, se eu quiser ir, por exemplo, eu quero assistir um filme de super-heróis, dos Vingadores, aí eu tenho que ir lá para Botafogo, ou para Tijuca também, né? Eu tenho esses 2 lados que eu posso ir, né? E aí você tem a dificuldade, que tempo que eu vou, eu estudo, eu trabalho, eu faço coisas em casa, né? Em que momento eu vou me dedicar a isso, né? Também tem isso. Pois é, Luiz, eu vou de novo pegar o gancho da Lu, né, e do Ian, que são extremamente importantes, porque quando a gente fala, inclusive, nessa falta de tempo e nessa uberização da vida, a gente de novo está falando da população preta e parda, que é muito mais prejudicada nesse sentido,
né? Então, de novo, a gente toca na questão dessas políticas de acesso, como elas prejudicam muito mais esse corpo racializado. Só para pegar o gancho do que eles tinham falado, né, que é uma perspectiva importante. E aí, para a gente caminhando para o final, talvez a gente possa... Caleb, maravilhoso, beijo para você. Ele falou, saudade das aulas, saudade de vocês também. Do nada, né, gente? Eu falo que eu vi o Caleb falando ali. Não. A gente pode pensar assim, mas tá, e daí as soluções? Se a gente já busca essas causas por meio do texto de apoio, as soluções ficam até também inferidas por meio desse texto de apoio. A gente pode fazer inferências a partir disso, né? A gente pode pensar em políticas de redução de preço. A gente teve já isso no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Vocês podem me confirmar. Não dá, Ian, sem ter essa perspectiva. Acho que a gente não tem mais aquela coisa de você mostrar o comprovante que você mora aqui para você ter uma redução dos ingressos em alguns lugares. Acho que a gente não tem mais essa política. Isso pode ser uma política, né, de redução de preço. Você mostra sua conta de luz para comprovar que você é residente daquela cidade, você tem um desconto. Isso pode ser uma solução, já que o preço do ingresso é mais alto. Você pode pensar numa proposta de cartões culturais, que também aconteceu na Prefeitura do Rio. Gente, não sei se ainda acontece. E aí também você pode sugerir que seja implementado de forma nacional, né? Alunos e professores da rede pública, eles tinham determinados tipos de benefícios para poderem acessar essas ferramentas culturais, né? Esses aparelhos culturais. Acho que esse pode ser um ponto. O outro ponto é a gente pensar em políticas de atração de cinemas para determinadas cidades. E aí, de novo, também fico pensando na dimensão do Estado, como é que ele pode fomentar a vinda de salas de cinema, a ida de salas de cinemas para determinadas cidades. Claro que ele vai precisar também investir numa infraestrutura, mas a gente pode pensar numa dinâmica similar da ditadura, né? Quando teve a atração das multinacionais, dos carros, dos montadores de carro, do governo JK, você oferece isenção de imposto, né? Você coloca ali como uma atração para aquelas regiões. Eu estou tentando pensar aqui em soluções a partir dessa desproporcionalidade de salas de cinema. Como também a gente pode pensar em áreas, por exemplo, você tentar... você tem uma comunidade que faz isso, gente, agora não sei se é a Maré, vocês me ajudem, não sei, que bota um telão em determinados dias, né? É um evento de Cine Maré, não sei, não lembro se é a Maré. A Rafa está falando, tem gente Rafa é da CDB, tem gente lá que nunca foi ao cinema. Então você pensar nessas políticas, até mesmo das produtoras, pensando em empresa privada, as grandes produtoras podem atuar, ONG, não sei, pensando nas soluções, nesses eventos em que elas levem telão e elas levem determinados filmes. Tem uma produtora de que eu gosto bastante, que é a Videocamp. Ela libera os filmes para fazer atividade em escola. Então, eu tenho cineclubes, por exemplo, né, lá. Eu tenho a inscrição na Videocamp, eles liberam os filmes. E, cara, tem filmes muito legais lá. Nunca Me Sonharam, que é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que Eleições também é deles. Eu sempre entro em contato e passava lá na escola que eu trabalhava, nos anos anteriores, e aí eles dão todo um aparato, assim, de até para como você pode conduzir a aula, enfim. A escola também pode entrar como esse espaço de oferta para essas pessoas, né? A Rafa falou, o pessoal da CDD nunca foi ao cinema. Eu fui ao bondinho pela primeira vez porque eu estudei em colégio público, então eles me levaram ao bondinho. Talvez eu nunca tivesse ido, até hoje não fui o Cristo. Então a escola pública, ela tem também uma dinâmica importante nesse processo. Ela precisa de atenção, né? A Yasmin aí está falando de Japeri, Yasmin, foi ao cinema só depois dos 30 anos. Isso é uma questão, né, para o país, é uma questão importante, é uma questão... As pessoas, teve gente que achou o tema bobo do ano passado, eu achei o tema muito bom, achei o tema muito pertinente, achei um tema muito possível de a gente refletir uma série de questões do nosso país. É nessa aí que o pessoal se pega, né? Fala, boba, e quando vai produzir, é a famosa pegadinha, né? Isso, né? Quando a gente acha... E tá fácil, mas não, quando a gente vê, porque um texto argumentativo a gente requer que a gente pense muito, né? Analise as questões para poder construir bem, que argumentar, né? Argumentar, como já diziam os gregos, é uma arte.
Ju, já posso encerrar então a live, infelizmente? Pode, claro. Rafa, vamos sim ao Cristo, tá? Eu queria ficar... Gente, olha, isso é para dar um gostinho de quero mais, para vocês também acompanharem o perfil do Sobre Humanas, né, que é o perfil que está acessando aqui hoje, que é o projeto da Ju. Junto com quem? É uma outra professora também. Isso, sou eu, né? E a professora Bárbara Lima, que é professora de Sociologia. Nós somos amigas aí, sei lá, já perdi a conta, parece que nós somos amigas desde sempre, mas nós somos amigas há uns 4 ou 5 anos, e decidimos botar em prática esse projeto que já estava no papel, aproveitando o isolamento e pensando nos alunos que estão sem acesso algum à aula, com todas as dificuldades, como é que a gente poderia contribuir nesse momento também de que a gente precisa democratizar as aulas para eles fazerem o Enem, que ainda bem que foi adiado. Graças a Deus. Gente, então eu vou ter que antecipar, porque o meu celular está no pendura para poder carregar, às vezes ele carrega rápido. Mas eu quero agradecer, Ju, pela sua participação, por ter aceitado o convite, por ter colaborado aí para esse compartilhamento de conhecimento. Convido mais uma vez para o pessoal acompanhar Sobre Humanas. Sempre tem aulas, não só no perfil do Instagram, como no YouTube também, tá, gente? E aproveitando, quinta-feira, 19 horas, para vestibular, ele vai trazer o Caio Figueira falando sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, se você conhece aquele amigo que está interessado no curso, ou aquele estudante que está interessado em ingressar na faculdade e no curso de Arquitetura, chama que o papo vai ser maravilhoso. Ju, pode dar seu recadinho aí final. É isso, gente. Segue lá, gente. Obrigada, Luiz, né, pelo convite, por a gente fazer essa partilha aí de conhecimento. Estou aqui, se a gente quiser também falar de UERJ, Meu Lugar, Minha Casa, falar um pouco do vestibular UERJ. Sobre Humanas tem dicas de humanas, a professora Bárbara é incrível, professora de Sociologia e historiadora também, está lá trazendo muita coisa para a gente aprender. E eu entro com a parte de redação, que é minha praia, e todo linguista é um cientista social. Eu, como analista do discurso, também trago essas interseções, essa perspectiva discursivista. Essa aula aqui já foi uma aula de análise do discurso também, né? Muito bom. Inclusive, essa aula deixou uma deixa para a gente tentar fazer uma aula, de repente, até com a professora do Sobre Humanos. Desculpa, qual o nome mesmo? Bárbara Lima. Isso, de repente, quem sabe a Bárbara vem aqui para falar sobre o repertório sociocultural. É ótimo. Vai ser uma coisa maravilhosa. Gente, então, um beijo para vocês. Até quinta-feira com Arquitetura e Urbanismo. Obrigado mais uma vez, Ju. Obrigada a vocês que assistiram. E até a próxima. Essa live vai ficar disponibilizada não só aqui no IGTV do perfil,